Essa geração é um produto da nossa cultura. É o quê? É um produto da nossa cultura, da cultura que a gente constituiu também, certo? Do primeiro micro que a gente colocou dentro da nossa casa, sabe? Daquele PC enorme, assim. Ela é tudo desdobramento disso. Ela é responsabilidade nossa, certo? Eu tô falando isso porque aqui a gente, com as reuniões de curadoria, a gente tem falado muito e se preocupado, e assim, e se desesperado um pouco. Eu particularmente me desespero um pouco com essa questão, assim, de como é dialogar com essa geração, certo? De nativos digitais, tá? Por assim dizer. Acho que não nos adianta, né, a maneira como o Jean Baudrillard fala de uma nostalgia da verdade, achar que retroceder do ponto de vista de modo de produção de tempos atrás vão resolver esse problema, porque não é o mesmo mundo, certo? Esses modos de produção resolviam problemas das outras décadas, certo? Não dos modos de viver socialmente que a gente tem hoje, certo? Então eu acho que nossas reuniões, é interessante que apareceu essa questão aqui já numa das nossas primeiras reuniões gerais, porque eu acho que esse é o tema das nossas reuniões gerais, de certa maneira, certo? É como dar conta desse diálogo, certo? É lógico que a gente se desespera quando a gente percebe que está tendo que mastigar tudo às vezes, né? Pô, vocês percebem como a postura do projeto tem ido nesse caminho de escolher um orientador que tem afinidade técnica com a estética do grupo, pedir para a grande maioria dos grupos partirem de um texto, certo? São medidas categóricas para tentar um pouco amainar essa superficialidade geral que paira sobre a juventude artística. Então talvez a gente tenha que se abandonar um pouco à maneira do Adorno, sabe? Quando ele fala que quando a gente olha para uma obra de arte, a gente não tem que se projetar nela e se ver nela e se reconhecer nela. A gente se deforma nela, a gente vira ela, certo? O caminho não é de mim para a obra de arte, mas o contrário, né? A obra de arte para mim. Talvez a ética do trabalho com os grupos tenha que passar um pouco isso, assim, se diluir dentro do grupo, entender qual que é a maneira dele de ver mundo. Eu fico pensando muito nessa questão que a Aymara trouxe da memória, se isso também está ligado à construção desse estado de presença no encontro, né? Como é que se prepara para o ensaio, como é que cada proposta requer um preparo, que às vezes pode ser jogar um videogame, né? O Cena 11 fazia isso no início dos processos dele. Hoje eu não sei se ainda joga, mas eles jogavam horas de videogame por dia, o Cena 11, que é um grupo de dança contemporânea de Florianópolis, e eles têm um trabalho super sério, super consistente, eles estudam, têm as teorias todas, e eles jogavam horas de videogame para fazer o trabalho que eles faziam, mas é uma especificidade daquela pesquisa, né? Nós também temos que lidar no que diz respeito à formação com limites, com disciplinas, com objetivos, com metas, porque senão a gente fica muito poroso de um lado, onde aceitar essa geração é importante, mas também tentar colocar uma forma de ver o mundo em contrapartida, de organização para o trabalho, é muito importante, porque querendo ou não, o processo do projeto é qualificação e formação. E assim, acho que um dos grandes sintomas que a gente tem tido em vários dos projetos que parece que ficam oscilando demais, vai bem nesse caminho do trabalho, certo? Acho que o que eu estou querendo dizer é isso, como se apropriar desse tipo de ferramenta, mas manter uma rotina de trabalho. Toda vez que você vê uma boa obra de arte, você vê o suor, você vê a hora de trabalho ali. Se a gente não tem o suor, se a gente não tem um trabalho efetivamente rigoroso, o trabalho não sai, porque até então o que acontecia no grupo, de uma maneira geral, era justamente isso. Eu vou quando dá, né? Eu faço quando eu posso, né? Então desmistificar esse conceito de que eu faço teatro por diversão, o que é um encontro social, caiu por terra, né? Até mesmo porque o projeto dá essa possibilidade deles falarem, poxa, eu posso fazer o teatro, né? E querendo ou não, para os grupos isso é muito importante. E quem está falando que é um caipira, né, que foi orientado pelo projeto Demar Guerra, que não tinha referência nenhuma, que não tinha conteúdo nenhum. E se não fosse o orientador chegar e falar, você tem que ler, porque você está equivocado, você tem que fazer, entende? Então assim, eu me baseio muito no que aconteceu comigo, na minha experiência, para ter esse rigor. Se a cena é potente, então eu acho que a gente tem que registrar e falar, ó, foi potente por causa disso. Se ela não é potente, a gente fala, talvez não tenha sido potente por causa disso, daquilo. Eu acho que às vezes é mais fácil, mais difícil a gente detectar até
o que levou a cena a ser impotente, porque pode estar desde o modo de produção do cara sair de casa, os horários que o cara usa na vida para fazer teatro, até o dia que ele está meio doente. Então, uma cena que não tem vida, não tem potência, é difícil de detectar. E talvez a gente precise passar 7 meses tentando detectar por que recorrentemente a cena ali não é potente. Quando ela é potente, a gente tem que detectar. A gente fala, tá aí. Puta. Porque teatro é mais feito para dar errado do que para dar certo, né? O artista, ele tem que ser um grande transgressor de tempo e espaço. Então, que tempo e espaço é esse que a gente às vezes fica condicionado ali dentro de uma rede social, dentro do celular, e como isso reverbera e acaba entrando em cena? Não sou contra, muito pelo contrário, de usar as tecnologias, mas a partir do momento que você tenha consciência e que você possa pensar naquilo até como um método de transgredir tempo e espaço dentro de cena. Como se divide um ensaio? Quais são as etapas de um ensaio? O que é um aquecimento corporal? O que é um aquecimento vocal? Né? O que é poder parar meia hora antes e conversar sobre o que nós produzimos no dia? Né? Então são ferramentas de trabalho práticas que, de certa forma, acabam nos colocando numa consciência do que nós fazemos e numa disponibilidade para trabalhar. Nesse sentido, pode parecer até duro o que o Mauro coloca, mas é importante que alguém precisa inserir um planejamento com rigor, não com rigidez, mas com rigor. Porque qualquer pessoa que sabe que o ensaio começa às 2 da tarde e o coleguinha chega às 4 da tarde, atrapalhou seu ensaio. E ele precisa entender que isso influencia no coletivo, né? Então eu acho que quando nós vamos um pouco para esse lugar da formação, no que diz respeito a procedimentos de trabalho para poder criar-se um ensaio adequado, a gente já está conscientizando a pessoa do que é a disciplina. Porque nós temos que ter também no nosso trabalho quando fazemos. E se isso passa em branco num grupo, nós estamos sendo coniventes. E ele toma esse procedimento como algo comum. Né? Então eu sinto que num primeiro momento, independente do grupo, se você não organizar o alicerce, a base, os procedimentos de trabalho para um ensaio saudável, com início, meio e fim, né, e com planejamento, eu sinto que nós não estamos ensinando para eles, através da orientação, como agir no lugar do mínimo possível para um processo criativo poder acontecer.